Olá, boa noite, seja bem-vindo à aula Como contratar um seguro para uma clínica médica. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações das aulas e dos vídeos novos que eu posto no canal, porque aqui só tem exemplos de sinistro na prática. Aqui eu explico quais são as coberturas, como que o seguro é utilizado, pego casos reais. Então, assim, é conteúdo que vai agregar no seu dia a dia e que vai fazer você convencer o seu cliente a contratar o seguro. Então, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Então, recapitulando, a semana passada eu falei sobre como contratar uma pólice para o médico, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu contrato na pessoa física ou na pessoa jurídica? Eu preciso contratar a extensão para pessoa jurídica? Quando eu contrato a extensão para pessoa jurídica, eu preciso contratar o seguro para a clínica também? Então, eu expliquei tudo isso, fiz vários modelos de desenhos, né? Olha, se tem 2 sócios e vários funcionários, se só tem 2 sócios, se só tem um sócio, aliás, se só tem um médico trabalhando, enfim, mostrei todas as variáveis e falei que em alguns casos é necessário contratar seguro também para a clínica. E uma coisa que eu fiquei chocada é que eu postei no meu Instagram quais são as seguradoras que oferecem a pólice de RC profissional para médico e tal, né? Comentei. E assim, esse post teve um super engajamento, muita gente curtiu, compartilhou, salvou e etc. E quando eu postei da clínica, teve 1/3, talvez seja 1/4 até, que agora eu nem lembro os números exatos, mas teve uma participação muito menor, ou seja, as pessoas não estão nem aí para o seguro da clínica. E, gente, pelo amor de Deus, a clínica também tem risco. Aliás, a clínica tem mais risco do que o médico. Por quê? A clínica responde pelo risco de todos os médicos ali, porque ela pode ser responsabilizada pelos atos de todos eles. Quando a gente fala de uma pessoa jurídica, seja clínica, seja laboratório, seja hospital, independente de qual constituição for, independente de que clínica que é, de fisioterapia, de especialidades, enfim, de que tem a internação de um dia, não importa. Se um profissional que lá atende cometer uma falha, ela pode sim ser responsabilizada também. Aliás, há grandes chances que ela seja. Ela só vai se eximir de culpa quando ela comprovar que ela não tem vínculo nenhum com aquele profissional e que foi o paciente que escolheu aquele profissional. Então, por exemplo, nessas clínicas aí de internação de um dia, que é comum em oftalmo, em cirurgia plástica, então o médico vai lá, faz o procedimento cirúrgico, que normalmente é um procedimento mais simples, aí a pessoa fica um dia em observação e é liberada. Aí esse médico, por exemplo, ele não é ali do quadro da clínica, né? Ele não atende ali pela clínica. Ele foi lá porque ele foi escolhido pelo paciente. E aí, nesse caso, se ele cometeu uma falha, somente nesse caso, a clínica não é responsabilizada. Agora, os médicos que lá trabalham, os enfermeiros, os fisioterapeutas, todo mundo, se cometer uma falha, a clínica pode, e na maioria dos casos, é responsabilizada. Mas tá, o médico não era empregado, o fisioterapeuta não era empregado, ele era terceirizado, ou então ele locava o espaço, né? Ele alugou uma sala e tal. Ainda assim, ela pode ser responsabilizada. Por quê? Para o direito, a pessoa entrou lá na clínica, e aí eu entrei na clínica e fui atendida pelo João, mas eu procurei a clínica. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços responde independentemente de culpa. E aí, na jurisprudência, isso é adotado da seguinte forma: se for comprovado que o médico não errou, que ninguém errou, que fez tudo certo, a clínica costuma ser absolvida. Agora, se for provado que realmente houve um erro médico, a clínica normalmente é condenada junto com o médico. E adivinha só, nem sempre o médico tem bens o suficientes para indenizar aquela pessoa que sofreu dano. E se a clínica foi condenada junto com o médico, ela também vai ter de pagar. E vocês não vendem seguro para a clínica, gente. E vocês negligenciam a clínica. Não, só o médico precisa. Se você vende seguro para o médico, venda também para a clínica. Eu não sei por que vocês tratam a clínica de forma menor, de forma insignificante. Não precisa. E assim, o prêmio da clínica ainda é maior que o do médico. Você vai ganhar mais comissão. E pensando sobre a gestão de risco, todo mundo precisa estar segurado. Todos os médicos, os sócios e a clínica. E você se contentem lá, mas meu contato é o sócio. Eu vendi a pólice para ele, então tá tudo bem. Já aproveita e faz o desenho para ele.
Pega o organograma, vou até mostrar de novo, que eu usei na aula passada, e mostra para ele, ó, esse organograma aqui, ó, tá vendo? Como que funciona aqui na sua clínica? Quem são os sócios e quais são os médicos que atendem aqui? Vocês têm enfermeiros? Vocês têm fisioterapeutas? Vocês têm outros profissionais da área da saúde? Ah, temos. Bom, então eu vou te ensinar aqui como que você se protege e protege a sua clínica. Porque se ele é sócio, se a clínica tiver de indenizar alguém, ele vai perder dinheiro. Porque ele é sócio, a clínica vai ter prejuízo. E quem que sofre com o prejuízo? O sócio. Então adianta eu vender a pólice só para o sócio? Para o médico sócio? Eu vou estar protegendo só ele das folhas profissionais dele. Mas a clínica dele eu não estarei protegendo. Eu não consigo entender. Vocês não param para pensar na importância da clínica ter uma pólice. Olha, entenda, para tudo que você está fazendo, larga celular, larga tudo. Se estiver assistindo celular, só fica com o celular. Mas se estiver assistindo computador ou na televisão, presta atenção no que eu vou falar. A clínica precisa de apólice de responsabilidade civil profissional. Mais ainda do que o médico. Porque ela não tem risco só dela. Não é a clínica que comete atos. A clínica tem o risco de todos os profissionais que estão lá trabalhando. Todos. Então, a clínica precisa de seguro. E aí um dado muito importante para você entender a oportunidade de negócio. Sabe quantas clínicas, segundo o Sebrae, existem no Brasil? 136 mil clínicas. 136 mil clínicas. Eu duvido que 5 mil clínicas tenham seguro de RC profissional. Duvido. Muito difícil que 5 mil clínicas tenham seguro de RC profissional. Eu acho que se somar laboratório, clínica, enfim, hospitais pequenos e tal, aí talvez atinja 5 mil. Mas 5 mil só clínicas, não tem. E não é por falta de risco, tá? É por falta de um corretor que vai lá avisar do risco que ela tem e que ela precisa contratar um seguro. Mas esse corretor vai ser você que está assistindo essa aula, que vai aprender tudo isso e que vai fazer essa gestão de risco para o sócio, para o médico sócio, né? Para os demais médicos e para a clínica. E lembrando que se você contratar um seguro para todo mundo, você pode negociar com a seguradora até um desconto na taxa, porque afinal de contas, qualquer um que cometa um erro ali, que seja processado a clínica e o médico, poxa, tem 2 apólices. Aliás, só naquele polo ali foram emitidas 5, 6 apólices. Então, isso é uma postura positiva para a seguradora. Poxa, ali estão fazendo a gestão de risco. Não uma apólice só, porque quando a seguradora faz a apólice só da clínica, por exemplo, os médicos não têm, ela sabe que tudo que acontecer vai recair naquela apólice. Então, isso faz com que aumente a franquia, que a taxa fique agravada. Mas se você falar para a seguradora, olha, todos os médicos estão contratando e tá aqui os médicos, estão aqui as cotações deles, então peraí, dá pra gente conversar. Então, eu vou mostrar o esqueminha, né? Mostrei aqui para vocês, vou relembrar aqui o exemplo, né? De quando a clínica tem que ter apólice. Então, aqui no exemplo que eu dei, que muita gente perguntou no chat a semana passada, mas tem certeza, a extensão da PJ não basta? Então, mostrei aqui um cenário. Uma situação que numa clínica tem um médico que é sócio, o Dr. João, e tem a médica, a doutora Maria, sócia. E aí tem outros 3 médicos que não são sócios, tá? São médicos, trabalham lá na clínica, não importa se é regime CLT, se é subcontratado, se loca sala, não interessa. Mas eles estão dentro da clínica, tem uma plaquinha lá com o nome deles, pediatra Ana, geriatra Roberto e dermatologista Joana. Tem a plaquinha lá com o nome deles, eles atendem na clínica. Nessa situação, eu preciso contratar a apólice para a clínica. Uma pergunta que fizeram, mas eu não poderia contratar uma extensão de cobertura para pessoa jurídica, né? No caso do João, da Maria, da Ana, do Roberto e da Joana? Não, porque a extensão de pessoa jurídica só é possível de ser contratada por sócios da pessoa jurídica. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, só são sócios o João e a Maria. Então, eles poderiam contratar a extensão para a pessoa jurídica, ou seja, para cobrir a clínica. Só que, e se a clínica for processada por um ato da Ana, do Roberto ou da Joana? A clínica não vai estar protegida pela extensão ou do João ou da Maria. Porque essa extensão só vai cobrir atos deles. Não vai cobrir ato da Ana, não vai cobrir ato do Roberto e não vai cobrir ato da Joana. Mas eles não podem contratar a extensão da pessoa jurídica? De novo, eles não são sócios. Quem não é sócio não pode contratar a extensão da pessoa jurídica, porque nas seguradoras, para contratar essa extensão, o requisito é que seja sócio.
Então, a clínica está desprotegida dos atos que sejam cometidos pela Ana, pelo Roberto e pela Joana. Como que eu protejo a clínica? Contratando uma apólice de RC profissional para a clínica. E aí pode vir ações judiciais contra a clínica por atos do João, da Maria, da Ana, do Roberto, da Joana. Se tiver enfermeiro, se tiver fisioterapeuta, se tiver qualquer outro profissional, se vier ação judicial contra a clínica, ela estará coberta. Então, veja, a clínica precisa ter a apólice dela. E por que nesse exemplo, né, retomando, eu falei que cada um tem que ter sua apólice? Por que o João tem que ter a apólice dele de pessoa física? Por que a Maria tem que ter? Eles não são sócios? Sim, mas na área da saúde, quando uma clínica, um hospital, uma pessoa jurídica, um laboratório contratam a apólice deles, somente a empresa, somente a clínica, nesse caso, é segurado. De novo, somente a clínica é segurado. Tá, Bata, e se processarem a clínica e o João e tem a apólice da clínica? Tá, a condenação da clínica, a apólice vai pagar, a condenação do João não. Ah, mas e se processar a clínica e a Ana? Somente vai pagar a condenação da parte da clínica, da Ana não. Então, nesse caso, precisa ter a apólice da clínica e cada médico tem que ter a sua apólice, para ele também estar protegido. Então, como eu comentei a semana passada, nesse caso, são necessárias 6 apólices. 2 dos sócios, uma para cada sócio, uma para cada profissional e uma de pessoa jurídica para a clínica. Ainda falei para você, olha, além de você fazer uma gestão de risco efetiva, olha a oportunidade de negócio. São 6 apólices, a média nesse caso de comissão é de R$600, ou seja, R$3.600 de comissão todo ano na renovação dessa apólice. E você ia lá para vender só a apólice do João. E aí, quando tivesse um sinistro da clínica, ainda ele ia ficar bravo com você, super frustrado, que como assim? Eu achei que minha clínica ia estar protegida. Você não falou que era só contratar a extensão? Não, mas nesse caso a extensão não funciona. Porque tem outros médicos atuando. Outra situação que precisa de apólice de RC profissional para a clínica. Temos 2 sócios médicos trabalhando, o Dr. João e a doutora Maria. Só que eles têm outros funcionários, enfermeiros, fisioterapeutas. Eu dei até um exemplo, né? Se ele, por exemplo, é um obstetra e a enfermeira, na hora que vai ajudar a gestante ali se trocar, a enfermeira não segura direito a gestante cai, entra trabalho de parto, ela e a criança ficam na UTI, enfim, aquela desgraça toda, a clínica é processada. Vai estar coberto na apólice do João? Não! Quem cometeu a falha foi a enfermeira. Não foi o João, foi a enfermeira. Ele não cometeu erro algum. Então, precisa ter a apólice da clínica. Aí perguntaram, e a enfermeira também? Dá para a enfermeira contratar a apólice? Inclusive, gente, o prêmio de uma apólice de enfermeira é super baixo, é menos de R$1.000. Não tem por que não contratar. Então, nesse caso, precisa ter a apólice também da clínica de RC profissional. Então, aqui precisa ter a apólice da clínica, precisa ter uma apólice para o médico João e uma apólice para a médica Maria. Na semana passada eu não entrei no mérito dos enfermeiros e fisioterapeutas porque a aula era sobre médico, mas como algumas pessoas perguntaram, né, reforçando, é claro que os profissionais da área da saúde também devem contratar, sendo ele enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, todos eles podem e devem contratar uma apólice de RC profissional, tá? Então aqui uma boa gestão de risco seria todos eles contratarem, que aqui daria, de novo, 6 apólices. Uma para clínica de pessoa jurídica, 2 apólices de pessoa física de médico, né? E as 3 apólices aí dos funcionários de acordo com a profissão deles, com a atividade desempenhada deles dentro da clínica, ok? Bom, então, recapitulando tudo isso, agora vamos falar da clínica. Na clínica, você vai precisar contratar 2 apólices, tá? Sob o aspecto de responsabilidade. Então, não vou entrar aqui no mérito de outros riscos, tá? Dos equipamentos e tal, porque dependendo da clínica, ela pode contratar também seguro para os equipamentos, não RD Equipamentos, a cobertura de terceiro para RD Equipamentos, enfim, tudo isso. Aqui eu vou me ater, até porque não daria tempo na aula, eu vou me ater ao seguro de RC profissional e o seguro de RC operações, tá? Então, ela precisa contratar 2 seguros. O seguro empresarial com a cobertura de RC, ou seguro de RC propriamente dito, e o seguro de RC profissional. Por que eu falei seguro empresarial com a cobertura de RC? O melhor dos mundos é que a clínica tivesse uma apólice específica dela de responsabilidade civil. Mas eu sei que no mundo real isso não é possível. Por quê? As seguradoras, quando a empresa é pequena, ela não faz uma apólice específica de RC. Algumas fazem, mas são poucas. A maioria faz o quê? Você contrata o empresarial e contrata a cobertura de RC.
Então, o mínimo que você vai fazer, o mínimo é vender uma apólice de empresarial, que não são todas as clínicas que tem, que vai cobrir os riscos empresariais, vamos chamar assim, né, da clínica, e vai contratar a cobertura de RC. E também vai contratar um seguro de responsabilidade civil profissional. Isso é o mínimo que você vai fazer pela clínica, ou melhor, que vai convencê-la a fazer por si mesma, tá? Se for uma clínica maior, há uma rede de clínicas. Vamos pensar aí no doutor consulta. Então, aí no caso, ele deveria contratar o seguro empresarial, mais o seguro de RC geral, mais o seguro de RC profissional, no mínimo, no mínimo. Mas uma clínica menor, vamos pensar uma clínica que fatura 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, dá para contratar um empresarial com a cobertura de RC, mais o seguro de RC profissional. Não faça a pergunta, Tabata, mas eu contrato, em que situação que eu contrato o RC e que situação que eu contrato o RC profissional? A resposta é todas, todas. Em todas as situações você vai contratar os dois. Todas as situações a clínica precisa do RC e precisa do RC profissional. E vamos começar falando do seguro de RC profissional. Aqui eu trouxe o fundamento para você que está no Código de Defesa do Consumidor, tá? Que o fornecedor de serviços, nesse caso a clínica, responde pelos danos causados, independentemente da comprovação da sua culpa. Ou seja, como eu falei, se o médico cometeu uma falha, mas não foi culpa da clínica, foi culpa do médico. Ok, mas o médico estava atendendo na clínica. A clínica pode ser responsabilizada pelos atos dos médicos que atendem nas suas dependências. Não importa se ele é empregado, se ele é terceirizado ou se ele apenas aluga uma sala no local. Ela vai precisar contratar advogado para se defender dessa situação. Ela vai precisar mostrar para o juiz que ela não tem nada a ver com isso. E vai depender se o juiz vai concordar com ela ou não. Ela tem esse risco. Ela tem esse risco. E é justamente por isso que ela deve contratar o RC profissional, que vai cobrir de eventuais condenações por falhas de erros médicos reclamados contra ela porque o atendimento foi realizado dentro da clínica. Então, qual é o primeiro passo para você trabalhar com o seguro de RC profissional para clínicas médicas? Você vai se cadastrar em todas as seguradoras que fazem seguro de pessoa jurídica na área da saúde. São poucas as seguradoras. Como eu falei na semana passada, não são as mesmas, tá? Não são coincidentemente todas as seguradoras. Tem seguradora que só faz para pessoa física, tem seguradora que só faz para pessoa jurídica, então presta atenção nessa parte da aula. E por que eu falei para você se cadastrar em todas? Porque eventualmente você pode estar com uma clínica que a seguradora que você mais trabalha não aceita o risco, aí você vai precisar emitir em outra. Então, como são poucas as opções, eu recomendo que você tenha ali como carta na manga estar registrado em todas. Porque é o que acontece, às vezes algum corretor vem lá no grupo, Tabata, socorro, ninguém tá aceitando, eu sempre falo assim, ninguém tá aceitando o risco do meu cliente, tá? Qual é o risco do seu cliente? Clínica disso. Aí eu falo, mas você tentou em todas as seguradoras? Eu tentei na A, na B e na C, tá? E a D e a F? Eu não tenho cadastro. Agora que você vai atrás de fazer cadastro? Agora? Aí o cliente às vezes é uma renovação, tem pressa, então assim, já se cadastra em todas, porque se acontecer essa situação e aí você vir pedir socorro no grupo, eu vou falar, olha, procura a D, a E e a F. E aí você vai, eu tenho cadastro nelas, não sabia que elas fazem para a clínica, vou procurá-las. Então, as seguradoras que trabalham com seguro de RC profissional nesse momento para empresas da área da saúde, ou seja, clínicas, Argo, Chubb, ESE, Excelsior, Fator, HDI Global, Mafre e Unimed, tá? A Mafre, eu faço uma ressalva porque o produto dela, ela cita só pessoa física, mas os próprios corretores falaram para mim que ela aceita clínica, tá? Então, confirme isso com a Mafre, porque o produto dela é todo desenhado para pessoa física. Coloquei ela aqui porque os corretores falam para mim que ela costuma aceitar também clínicas, tá? Então, alguém aqui no chat, se realmente isso acontece na prática, pode confirmar. Se isso não acontece, já aproveita e confirma, tá? Então, a Mafre, vamos colocar um asterisco. Passo 2, você vai anotar quais são as coberturas obrigatórias. De novo, se você não assistiu a aula da semana passada, onde que tá escrito isso? Tá na lei que é uma cobertura obrigatória? Não, sou eu que tô te falando. Sou eu que tô te falando com base na minha experiência, sou advogada, trabalho há 15 anos com seguro de responsabilidade e o que eu vejo do que os segurados precisam de risco, o que eles têm de sinistro, eu já participei de vários seminários relacionados a eventos médicos, a intercorrência, enfim. Então, com base na minha experiência, quais são as coberturas mínimas que uma apólice de pessoa jurídica, uma apólice de clínica deve ter?
Então, dano moral puro, despesa de publicidade, dano estético e perda de uma chance. Então, o que é o dano moral puro? Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. O dano moral, ele pode acontecer em virtude de um outro dano. Então, a pessoa tomou um medicamento, ela tinha alergia a esse medicamento, o médico não sabia disso, prescreveu, causou uma reação alérgica, essa pessoa ficou 3 meses na UTI. Então, ela sofreu dano corporal, se ela era uma profissional autônoma, ela sofreu lucro cessante e sofreu também um dano moral. Então, nesse caso, é um dano moral comum, todas as seguradoras cobrem, tá? No RC profissional. Agora, supondo que ela foi a esse mesmo médico e ela relatou lá quais eram os sintomas dela e ele falou, não, só toma uma Novalgina e tá tudo certo, isso daí é uma indisposição e tal. E, de repente, ela descobre depois que ela tinha uma coisa mais séria e ela não conseguiu iniciar o tratamento antes porque o médico negligenciou os sintomas, não pediu nenhum exame, não fez nada e ela reclama danos morais porque ela não foi diagnosticada e aí entra também até a perda de uma chance, né? Ela perdeu a oportunidade de iniciar o tratamento antes. Então, isso é um dano moral puro que a gente fala. Veja, ela não sofreu dano corporal, não sofreu dano material, mas ela perdeu a oportunidade de ter o diagnóstico da doença quando ela procurou o médico num primeiro momento. Então, isso vai caracterizar só condenação de dano moral. E esse dano moral é o que a gente chama no mercado de dano moral puro, porque ele não foi decorrente de outro dano. Não são todas as seguradoras que cobrem de forma automática, então você precisa confirmar, verificar se isso está na cotação ali na proposta e se não tiver, solicitar para a seguradora. Se ela não conceder, aí eu já faço minhas ressalvas. Como eu falei, essas são as coberturas que eu entendo que são mínimas para atender o risco do segurado. Despesas de publicidade. Hoje em dia é muito comum as pessoas irem desabafar, as pessoas irem esbravejar, as pessoas irem reclamar nas redes sociais. Então, quando elas se sentem vítimas de uma situação, elas vão lá e comentam, olha, meu pai foi atendido na clínica tal, às vezes até ofende, né? Um açougue, fizeram isso, fizeram aquilo, ele morreu por culpa da clínica, que não prestou atendimento, que negligenciou, que viu ele agonizando e não fez nada. E aí, isso pode tomar uma repercussão, várias pessoas compartilharem, comentarem, curtirem, e aquilo, de repente, tem um alcance lá de 500 mil visualizações, e a clínica, né, tá mal falada e ela nem foi processada ainda, né, nem saiu sentença, nem sabe se foi culpada e ela já tá tendo todo esse dano à imagem dela. Então, a cobertura de despesas de publicidade é justamente para que ela possa contratar uma empresa para fazer o gerenciamento de risco ali dela, para orientá-la, olha, é melhor você fazer uma nota de esclarecimento, é melhor você ficar quieto, é melhor responder, não responder, enfim, né? Ela vai orientar ali o que é melhor fazer. Então, essa cobertura hoje em dia é muito importante, porque hoje ficou muito fácil as coisas tomarem repercussão pública, e aí, por via das dúvidas, né? Imagina, você lá, de repente, vê lá no seu feed, você tá olhando, estão falando barbaridades de uma clínica. Você, sei lá, seu filho tá passando mal, você vai levar nessa clínica que estão falando essas coisas, ou você vai levar numa outra X que nunca ninguém falou nada? Você vai levar na outra, né? Eu vou pagar pra ver? Então, por isso que é muito importante ela tomar medidas aí, ela saber quais medidas tomar para reduzir o impacto à imagem dela, tá? Dano estético, e o dano estético, olha, a dúvida mais comum é confundir dano estético com procedimento estético. As pessoas acham que o dano estético é quando tem cirurgia plástica, é quando tem tratamento de laser. Não, dano estético pode acontecer de qualquer evento. Qualquer evento. Teve uma decisão judicial que eu vi que um médico, aliás, foi anestesista, teve um erro ali na aplicação da anestesia, ele foi condenado e ele foi condenado a pagar 150 mil de danos morais e 150 mil de danos estéticos. Por quê? A pessoa ficou com cicatriz? Não, porque a pessoa ficou inválida, a pessoa ficou com a cabeça caída porque ela não conseguia ter firmeza no pescoço, e isso foi caracterizado também um dano estético. E foram verbas separadas, 150 mil de danos morais e 150 mil de danos estéticos. E o dano estético, ó, o pessoal pensa assim, não, mas aqui não faz cirurgia plástica, então não precisa de dano estético. Não, dano estético é igual dano moral. Toda clínica precisa ter cobertura para dano estético. Mas Tabata, ele não faz procedimento estético. Ele não precisa fazer procedimento estético para poder causar um dano estético. São coisas diferentes. Mas Tabata, nenhuma seguradora está aceitando risco estético. É diferente. Não aceitar procedimento estético, cirurgia plástica, harmonização facial,
laser, botox, preenchimento, sei lá o que, é diferente de cobrir dano estético. A maioria das seguradoras cobrem dano estético, porque qualquer procedimento pode causar dano estético. Na aula passada também eu comentei que lá no meu Instagram eu postei um exemplo de sinistro, uma condenação judicial de uma aplicação de injeção que a farmácia foi condenada por dano estético. Aplicação de injeção. E não era injeção de nenhum procedimento estético, era injeção lá de anti-inflamatório, sei lá o que, antibiótico. Então, toda clínica está sujeita a ser condenada por um dano estético. Então, confirme se tem a cobertura de dano estético na pólice, tá? Aí, com as coberturas obrigatórias, vamos chamar assim, as coberturas que atendem ao risco, ó, vamos fazer aqui um teste. Clínica médica. Vamos entrar aqui no sistema. Então, vamos lá. Perda de uma chance, dano moral puro, despesa de publicidade e dano estético. Olha, veja que de 8 seguradoras, né? 3 seguradoras atendem a esse risco mínimo, tá? Oferecem essas coberturas mínimas. Então, essas 3 seguradoras são seguradoras que você deve focar a sua produção, na minha opinião, tá? Porque são as coberturas que são as mínimas que uma clínica deve ter. Aí, se você trabalha com uma outra seguradora que não apareceu nesse resultado, negocie com ela. Veja qual cobertura dessas que ela não tem, que quando você seleciona ela sumiu, né? O que quando você consultou o produto ela não tem, se você não tem acesso ao sistema. E aí, converse com ela, olha, você não oferece dano estético, mas eu preciso ter essa cobertura, porque a clínica pode ser condenada, você não oferece perda de uma chance, você exclui. E perda de uma chance é uma coisa muito importante. Não precisa estar citado a cobertura de perda de uma chance, tá? Toda vez que eu falo sobre essa cobertura, é comum os corretores me chamarem lá no grupo e falar, tá, mas eu não achei, onde que tá a cobertura de perda de uma chance da seguradora tal? A maioria não cita nada, perda de uma chance entra na cobertura básica. O problema é que tem seguradora que exclui a cobertura. Então, meu receio é com a exclusão, tá? Que é muito pior do que ela não precisa citar a cobertura, ela só não pode excluir. Mas aí aqui eu faço esse filtro, porque eu procuro ali no produto dela, tem algumas que não excluem nas exclusões, elas colocam a exclusão ali no meio das definições, e aí passa batido por você. Quando você tá selecionando, você acha que é tudo a mesma coisa e na hora que vai ter um sinistro, não vai ter cobertura, tá? Então, tente negociar com a seguradora que você trabalha, principalmente se for uma renovação. Mas se você vai começar uma prospecção nova, então, né, já faça com quem tem todas as coberturas ou com quem aceitou incluir todas as coberturas necessárias, ok? Não vai dar tempo de eu falar de quais são as coberturas opcionais, né, que depende da necessidade do risco, como, por exemplo, anestesia, custo de defesa amplo, que é sem o tabelamento, ato desonesto de empregado, quebra de sigilo. Essas coberturas tem aula específica lá dentro do Venda Seguro falando sobre elas. Não vai dar tempo de eu me estender aqui, então aqui eu vou falar só sobre as coberturas obrigatórias, sabe? Que você deve contratar em toda a pólice de clínica. Agora falando do empresarial com a cobertura de RC. Por que eu preciso ter a cobertura de RC? Já não tá tudo coberto no RC profissional? Não. O RC profissional, ele vai cobrir as falhas profissionais. Então, vamos pensar no erro médico, no erro do fisioterapeuta, no erro da enfermeira que põe sopa na veia, né? Já teve, antigamente teve uns sinistros assim famosos, né? Mas guardado o exagero aí. Erros comuns, tá? Errou ali, trocou o medicamento na hora de dar, errou a dose, enfim, 1000 coisas que podem acontecer. Então, vai cobrir a falha profissional de um prestador habilitado, vamos pensar assim, né? O enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico. O que cobre o seguro, a cobertura de RC, por exemplo, dentro do empresarial, né? O que vai cobrir? Vai cobrir relacionado à existência, uso e conservação. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. São acidentes que poderiam acontecer em qualquer lugar, ainda que ele não fosse uma clínica. Então, tem uma poça d'água ali. A pessoa vai, pisa, escorrega, quebra o fêmur. Esse risco poderia acontecer com ela no mercado, numa padaria, numa escola, num salão de cabeleireiro, inclusive na clínica. Então, isso é um risco coberto no RC profissional ou é um risco coberto no RC geral? No RC geral, porque não precisa ser uma clínica para ter o risco da pessoa escorregar no piso molhado e se machucar, tá? A pessoa tá passando ali na calçada em frente à clínica, de repente desprende ali a placa, né, que tem com o nome da clínica, o letreiro, aquilo desprende e cai em cima da pessoa, a pessoa fica internada, quase morre,
por conta disso, precisaria ser uma clínica para ter aquele letreiro que soltou, ou isso poderia acontecer numa padaria, num mercado, num pet shop, numa farmácia, em qualquer lugar? Poderia acontecer em qualquer lugar, certo? Então, não vai cobrir no RC profissional, vai cobrir no RC geral, no operações. Então, por isso que é muito importante você também contratar o RC operações, porque a cobertura de RC aí, no caso, né, quando eu falo RC operações, é a cobertura de responsabilidade civil dentro do empresarial também. Porque vai cobrir esse tipo de dano, que a clínica também está sujeita, assim como todos os estabelecimentos comerciais. Só o fato de você ter um estabelecimento aberto, você já tem dano, ainda que ninguém trafegasse no seu estabelecimento, porque tem os danos que podem acontecer ao redor, né? Pegar fogo na sua clínica e atingir imóveis vizinhos, atingir pessoas que estão passando na rua e fora as pessoas que estão lá dentro, tá? Então, você vai contratar a cobertura de RC para cobrir isso. Você vai contratar também a cobertura de empregador, porque se a pessoa vier a falecer durante o horário de trabalho, também vai ter cobertura, tá? E no caso, o empregado. Cuidado, o empregado só vai cobrir morte e invalidez permanente. Então, não é qualquer acidente que ele sofra que vai estar coberto no RC empregador. No caso da clínica, o risco de um acidente de trabalho é bem menor do que numa indústria, né? Obviamente. Mas se tiver, Deus me livre, né, um incêndio e todos os funcionários morrerem, ou 3 funcionários morrerem, já vai ser uma baita condenação que a clínica vai sofrer. Então, assim, a probabilidade de acontecer esse evento é bem pequena, mas se acontecer, a severidade é alta, né? Então, o dano que ela vai ter de indenizar é muito alto, por isso ela precisa ter essa cobertura. Você vai precisar também contratar cobertura de dano moral, e no caso do RC, né, do geral, nunca vai cobrir o dano moral puro, vai ser sempre o dano moral decorrente de um dano material, de um dano corporal, mas precisa ser contratado à parte. Então, você precisa falar para a seguradora, oi, eu quero contratar dano moral, tá? Então, olhe se na proposta tem dano moral. Vai precisar também contratar lucro cessante, que também, em muitos produtos, é uma cobertura à parte. Tem seguradora que não oferece lucro cessante, que é um risco excluído, então você vai ver isso nas condições, tá? Lembrando, estou falando do empresarial, da cobertura de RC. O RC profissional eu já falei, tá? Então, eu estou falando do empresarial, a cobertura de RC. Então, precisa ter, recapitulando, a cobertura de responsabilidade, no mínimo, tá? No mínimo. A cobertura de responsabilidade, a cobertura de RC empregador, a cobertura de danos morais e a cobertura de lucro cessante. Todas as apólices devem ter, no mínimo, essas 4 coberturas. Isso tudo também tá no guia que eu fiz, assim como eu fiz o guia do médico, também coloquei aqui o guia para clínica. Então, você vai precisar contratar o seguro de responsabilidade civil profissional para clínica, vai contratar o seguro empresarial com a cobertura de RC, você vai contratar a cobertura de responsabilidade civil, vai contratar a cobertura de responsabilidade civil empregador, vai contratar a cobertura de danos morais e vai contratar a cobertura de lucros cessantes dentro do RC. Então, são no mínimo 2 apólices e aí as coberturas obrigatórias que estão aqui no manual, ok? Aonde que eu acho tudo isso? Você vai entrar lá no conteúdos, na área do aluno, e aí aqui tem o material de apoio, conteúdo de apoio, que você vai poder baixar, tá? Esse guia, tem aqui no RC Profissional diversos, aí tem o guia, aí você já aproveita e baixa do médico, se você não baixou ainda. Aí uma coisa que eu sempre esqueço de mostrar nas aulas, tá? Se você quiser pegar exemplos de sinistro, ó, você pode clicar aqui também no conteúdo de apoio, e olha quanto exemplo de sinistro tem. Então, você pode baixar, fazer download, aqui é a decisão judicial, aqui é a prova de que ele tem risco, de que ele pode ser condenado. E essa aula você vai poder rever também, tá ali nas séries. Você pode rever na íntegra, aqui aulas de terça-feiras, e aí tem todas as aulas que eu faço nas terças-feiras. Tem inclusive, olha só, como vender RC profissional e RC geral para uma clínica médica. Aqui tem um modelo de apresentação. Ó, aqui tem um checklist de quais são as coberturas, né? Eu explicando cada cobertura. A senha você pode e deve compartilhar com os demais colaboradores da corretora para que eles também consultem, para que eles também usem o material, para que principalmente a sua equipe comercial assista a aula, como vender, o trecho ali, como vender, né? Que tem 10, 15 minutos para ir para reunião afiado, né? Imagina você assistir a aula com os argumentos de venda, com exemplo de sinistro, 5 minutos antes de entrar na reunião com o cliente. Vai estar ali fresquinho na cabeça. E para quem não é membro do Venda Seguro, tá, Mata, como que eu faço
para ter acesso a tudo isso? Você vai entrar no site www.vendaseguro.com.br, vai clicar ou tocar no botãozinho laranjinha, comece agora. O investimento é R$ 2.388, você pode parcelar até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, pode pagar à vista no boleto bancário. Se tiver qualquer dúvida sobre boleto também, você pode chamar no botãozinho do chat, que tem o símbolo ali do WhatsApp, para esclarecer as dúvidas. E se você está na dúvida se vale a pena, olha, vou compartilhar aqui com você o depoimento do Sidney e ele vai explicar para você se valeu a pena ou não. Em 3 meses, ele teve 150 mil de comissão. 150 mil de comissão. Quero deixar aqui meu depoimento, quanto foi útil, prazeroso, rentável em ter adquirido a ferramenta da Tabata Nasdaq, do Venda Seguro. A gente sentiu necessidade de trabalhar com um segmento que a gente já trabalhava, mas não com tanto afinco, do responsabilidade civil. E a gente adquiriu o produto indicado por um amigo que trabalha numa seguradora e a gente estudou um pouco do assunto, maturou um pouco, adquiriu conhecimento, e isso ninguém tira da gente, a gente aprende e a gente ficou mais firme, nos trouxe mais solidez em ofertar esse produto para o mercado. Tanto é que a gente fechou recentemente mais de 150 mil reais só no segmento da responsabilidade civil, graças às ferramentas que a Tabata nos proporcionou lá no site dela. Lá tem como apresentar uma proposta, os maiores erros, o que você não pode deixar de ofertar, e o mais importante, mais interessante é que você pode utilizar a sua marca no modelo de proposta, no modelo de ferramenta. Lá você pode ter ferramentas que criam necessidade para o seu cliente, enfim. Então, só quero deixar aqui realmente nossa gratidão por ter adquirido esse produto, que nos trouxe conhecimento e nos deu mais segurança, tá? Eu não me identifiquei, o meu nome é Sidney Garcia, sou corretor de seguros, trabalho desde 1988 com seguro, e em 1996 a gente montou a MVS Seguros, administradora e corretora. Então, nossa gratidão, Tabata, por essa ferramenta que está nos fazendo crescer ainda mais, tá bom? Muito obrigado, tchau. E agora eu compartilho com você o depoimento da Flávia, que é corretora em Alagoas, focada na área da saúde, e na primeira semana fechou 3 apólices. E ela focava em médico, ela até comentou com a gente lá no grupo que agora ela tá vendendo bastante para dentista. Ela assistiu a aula de dentista que tem lá na plataforma e tá vendendo para todos os bucomaxilos de Alagoas. Tá todo mundo protegido lá, graças a Flávia. Olá pessoal, meu nome é Flávia Correia, sou corretora de seguros, focada em seguro de responsabilidade civil mais ou menos há 1 ano e meio. Só que aí eu me tornei membro da plataforma Venda Seguro há 1 mês. Confesso a você que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, no meu lado profissional, tá? Porque assim, hoje eu percebo que eu vou muito mais segura nas visitas, né? Com o respaldo que eu tenho diário, consultoria diária enquanto membro, tá? Consultorias tipo assim, bate pronto, né? No grupo. Já aconteceu de eu ir visitar um determinado cliente, ele me faz uma determinada pergunta, eu fiquei insegura, volto lá no grupo, tiro a dúvida, volto com mais respaldo com o cliente, entendeu? E chego a efetivar de fato, né? No primeiro mês, fechei com muito mais rapidez as minhas propostas, tá? É um ramo que a gente ainda não tem concorrentes, tá? São poucos os profissionais que se dedicam a esse tipo de seguro. Então, assim, é um oceano azul de dar braçada realmente. E eu confesso a vocês que ao se tornar membro do Venda Seguro, eu hoje vou com muito mais respaldo, com muito mais segurança, porque antes eu vendia o quê? Cobertura. Hoje eu consigo levantar necessidade com muito mais clareza, com mais credibilidade, com mais segurança para o meu cliente. Eu percebo que hoje, mesmo que eu não feche
a venda de imediato na primeira visita, mas aquele cliente, ele já naquele momento da visita, ele já me indica para outros clientes, e já aconteceu de efetivar, na primeira visita eu efetivar e sair com várias indicações. Isso tudo é o quê? É conhecimento, é ser autoridade no assunto. Quem tem conhecimento tem poder. Então, assim, as indicações vêm o quê? Com a credibilidade que você passa. E eu adquiri essa credibilidade, essa confiança, essa clareza com a plataforma Venda Seguro. Então, assim, eu indico para todo mundo, venha, é um investimento que não tem preço, certo? E confesso a você que hoje eu estou muito mais segura em sair no mercado, esse mercado, né? Que ainda não temos concorrentes, mas exige muito conhecimento, muito preparo, porque afinal de contas você vai lidar com profissionais liberais, são pessoas altamente esclarecidas, então você tem que estar realmente muito preparado, e a preparação vem com o quê? Com conhecimento, com estudo, com dedicação, e isso a plataforma nos oferece. Ela nos dá um leque de nicho para você explorar, seja o profissional médico, advogado, engenheiro, veterinário, enfim. Né? Eu andava só com o nicho profissional médico, e através da plataforma eu já comecei a ampliar meus horizontes através de outros profissionais. Então, assim, a plataforma te dá o respaldo também, assim, de você não perder tanto tempo estudando as condições gerais, já tá tudo lá mastigadinho, entendeu? Tipo assim, você vai lá na melhor produto, já te seleciona as seguradoras que te ampara com a maioria das coberturas, entendeu? Você já ganha tempo com isso, já ganha mais conhecimento, fora a consultoria diária no grupo, enfim. Eu estou muito feliz hoje em participar e muito mais segura para ir para o mercado. Obrigada, beijo. Tabata, ainda assim tô indeciso. Não tem problema, entra lá, contrata, você tem 7 dias para testar. Você vai ter acesso a todo o material, tudo. Vai ter acesso ao grupo do WhatsApp para tirar dúvida diretamente comigo, para fazer network com os demais corretores. Já vai implementar na prática, e se por qualquer motivo, aliás, você nem precisa ter motivo, você quiser cancelar, você entra lá, clica no botão cancelar a compra e pronto. O seu dinheiro é estornado, é devolvido, a compra é estornada, enfim, você não vai pagar nada. Você tem 7 dias para entrar lá e clicar em cancelar. Porque às vezes gera esse desconforto, né? De, vou ter que entrar em contato, explicar, me justificar e tal. Não precisa. Eu quero que você fique porque faz sentido para você, porque você gostou, porque você viu que vai ter aplicação no seu dia a dia, ok? Então é isso, pessoal. Esse mês, eu não sei se você percebeu, eu tô fazendo um especial área da saúde, e na semana que vem eu vou falar sobre sinistros e riscos excluídos. Vou falar de alguns casos que algumas situações não estariam cobertas, quando que exclui o ato doloso, quando o médico responde por uma questão criminal, o que está coberto, o que não está coberto, como que funciona isso, como que funciona a promessa de resultado, como que funciona os honorários dele, a paciente não pagou porque não ficou contente com o resultado, isso cobre, não cobre na pólice, enfim. Eu vou te explicar tintim por tintim aonde está as exclusões, quais são as restrições, o que impacta diretamente no risco do seu cliente, do seu segurado, do médico, a semana que vem. Então, não perca, ative o alarme do seu celular, terça-feira às 8h30, seu horário é comigo. E na outra semana, eu vou falar qual limite contratar, que, meu Deus do céu, essa é outra coisa que quando eu vejo... Quando eu vejo uma pólice de 100 mil reais para um médico, para uma clínica, para alguém da área da saúde, eu tenho vontade de esganar vocês. Então, eu vou explicar o porquê que esse limite é baixo, como que deve ser o raciocínio para contratar o limite ideal. Então, novembro, se você trabalha com seguro para profissionais da área da saúde, a sua agenda de terça-feira à noite é comigo, hein? Eu tô te esperando aqui no grupo para te dar boas-vindas.